E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Passando para avisar que o canal tem agora um Apoia-se. Então, se você quiser incentivar o Zeke aqui a continuar fazendo os vídeos do canal, você pode começar a partir de R$1. Então é isso aí, link na descrição do vídeo. Senta, bujalfa aí que vai começar. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e hoje é dia de mais um episódio da nossa querida terceira temporada de História da Arte. Na verdade, deveria ser o primeiro, então eu corrigi isso na playlist, pois a arte egípcia influenciará tanto os gregos quanto os romanos. É isso aí, prepare o seu sarcófago e vem comigo aprender História da Arte. Infelizmente, nesse episódio eu vou ter que ser muito breve quando falar da história do Egito Antigo, diferente dos outros porque ela é colossal. Então, para complementar o episódio, assista um vídeo que o canal Nostalgia fez, ficou muito bom. Nossa viagem, que deveria ter começado há 2 episódios atrás, se encontra desta vez entre as areias do deserto de Gizé e o sol escaldante do nordeste da África. Resumindo rapidamente, o que deu início ao Império Egípcio foi a Revolução Agrícola, quando os homens passaram a plantar além de caçar. Mas tudo isso há milhares de anos atrás. O povo egípcio era composto por vários povos que brigavam bastante entre si e mais tarde se unem e criam os nomos, equivalentes a estados independentes. Deles se desenvolvem os nomarcas, poderosos líderes que depois de várias guerras entre si, resolvem criar o Baixo e o Alto Egito, que ficavam nas extremidades do rio Nilo, em 3500 a.C. Os ciclos desse rio permitiram a esse povo colher e cultivar de forma programada e, com isso, erguer sua civilização. Menes foi o primeiro faraó e Mênfis era a capital do primeiro nomo do Baixo Egito. Ele unificou os dois estados em 3200 a.C. para o Estado egípcio. O faraó era tido como um deus e o seu governo era uma monarquia teocrática, ou seja, o cara podia mandar em tudo e em todos. Também existiam divisões na camada social, com o faraó, os nobres e os sacerdotes no alto e o povão embaixo, junto até mesmo dos artesãos e tals. Os escribas se destacavam, porque como documentar os fatos a todo momento era extremamente importante, os caras tinham uma posição privilegiada. As mulheres também tinham direitos equivalentes aos dos homens, podendo ocupar várias posições na sociedade. E nessa história toda, houve dezenas de dinastias de faraós que governaram ali, com crises econômicas e sociais devido desde a gastos para se construir uma pirâmide que não são baratos, até crises provocadas por invasões de povos vizinhos que ficavam ali só esperando a chance de agir, inclusive os persas. No decorrer de centenas de anos que esse império existiu, entre suas guerras, crises, mudanças abruptas de governo e tals, ele encontrará o seu fim com a ascensão do Império Romano. O rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento do Antigo Egito em todas as fases de governo e tals ao longo dos milênios. Suas cheias e secas influenciaram a sua religião, esta que era politeísta e a qual se baseava na vida após a morte e na eternidade da alma. Haviam muitos deuses, Ra, Anubis, Osíris, Sete e Tote, geralmente com a cabeça de um animal e o corpo de homem ou mulher. Ra era o deus do sol, Osíris julgava os mortos, Anubis guardava o submundo, Sete era o deus do caos e das guerras e Tote para a sabedoria. No princípio, o conceito de eternidade era válido apenas para os nobres, como os faraós, mas com o desenvolvimento da sociedade egípcia, todos, de escravos a reis, poderiam ter o seu coração pesado e julgado por Osíris, ir morar com os deuses ou serem devorados pela deusa Aminut. Acreditavam que a alma ainda estava ligada ao corpo do morto, por isso eram mumificados.
E para proteger o rosto das múmias, haviam aquelas belíssimas máscaras mortuárias de ouro e os sarcófagos. Hieróglifos, uma linguagem que usava símbolos e imagens para representar ideias, foram usados para relatar toda a história e a trajetória dos faraós, governantes, sacerdotes, etc. Pirâmides serviam de túmulo para esses grandes líderes e os garantiriam uma vida boa nas suas reencarnações. Os egípcios eram uma civilização muito desenvolvida, tanto nas exatas, física, química, matemática, quanto nas humanas, com a sua filosofia e os seus mistérios riquíssimos. Tão avançados que conseguiram construir pirâmides enormes e ultra complexas que hoje temos várias teorias de como eles conseguiram esse feito, mas nenhuma ligada a alienígenas. Toda a religião desse povo, junto da sua mitologia e tals, se tornou algo inerente aos egípcios e isso passou a refletir não só na sociedade, mas também na arte egípcia e tudo que circundava a sua cultura. A começar pela pintura, desenvolvida há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, feita principalmente com as cores primárias mais o branco e o preto. Extraídas de minérios e substâncias orgânicas, ela buscava retratar os fatos, acontecimentos históricos, feitos e glórias dos faraós, além também da história da sua religião e dos deuses. E por isso, a pintura deveria ser padronizada sem a interferência do estilo dos artistas. De certa forma realista, foi empregado a famosa lei da frontalidade, que preconizava que toda a galera a ser representada deveria ter o seu rosto e pernas de perfil, mas o tronco aparecia frontalmente. Imaginem se fosse o contrário, como ia ficar estranho. Uma pintura plana e sem tridimensionalidade, e todo mundo tinha quase o mesmo tamanho, com exceção do faraó, que geralmente era um pouco maior porque era um manda-chuva. E esquece perspectiva e chiaroscuro, isso tudo vem centenas de anos mais tarde. Elas eram confeccionadas principalmente nas paredes dos templos e túmulos. Já as estátuas seguiam regras diferentes, é claro. Geralmente feitas em pedra, elas representavam um homem em pé ou sentado. Em pé, sempre com o pé esquerdo na frente do outro. Quando estava sentado, podia ter as pernas cruzadas ou a mão esquerda sobre a coxa. Sem nenhuma expressão, muito diferente dos deuses e semideuses gregos ou dos bustos realistas romanos. E é claro, criadas em pedra ou ouro, muito ouro. Mas também não podemos nos esquecer dos baixos relevos. As pirâmides marcam a arquitetura com certeza, principalmente por terem sido feitas em uma época sem AutoCAD ou Excel. Elas estão localizadas no deserto de Gizé e foram construídas pelos faraós Khafre, Copts e Miquerinos. Elas representam eles e a sua ponta simboliza a proximidade deles com os deuses. Porém, elas surgiram com uma forma grandiosa, evoluída e luxuosa das mastabas, versões mais simples para os primeiros governantes. Mas as casas dos menos ricos, servos e escravos demonstravam o bom uso dos materiais existentes. Haviam também palácios e templos. Estátuas decoravam as laterais dos templos e as colunas destas construções eram baseadas em flores e palmeiras, como as palmiformes. E um exemplo famoso da literatura egípcia é o Livro dos Mortos, contendo os rituais funerários necessários para suas cerimônias. O Império Egípcio foi muito maior que o romano, mas não conseguiu durar tanto quanto o outro. As guerras, invasões e crises ao longo dos séculos desestabilizaram o poder até o domínio dos egípcios pelos romanos, e o Egito foi reduzido a só mais uma província do Império Romano. Quem aí nunca ouviu falar nas histórias sobre múmias, maldições e exploradores correndo atrás de artefatos místicos, ou ainda personalidades históricas como Ramsés, Tutankhamon, Cleópatra e Alexandre o Grande, que chegou a conquistar o Antigo Egito? Suas técnicas de mumificação, sua linguagem, construção civil e gerenciamento de recursos marcaram essa civilização na história da humanidade, sendo muito atrativa até hoje e que nos convida a olhar para além da arte ocidental.
Se o nosso português derivou tanto da língua falada pelos gregos quanto pelos romanos, a construção da linguagem como um todo complexo e o início da literatura começa com os egípcios. Fora que eles inventaram o papel de papiro. Herdamos muitas bases da física, matemática, engenharia e astronomia deles. Fora, é claro, esse ponto turístico maravilhoso que são as pirâmides. Bem pessoal, é isso. No episódio que vem eu estarei abordando a arte que foi desenvolvida com a ascensão do catolicismo, ou seja, arte medieval e tal. Então não percam o mês que vem. A história do Antigo Egito é impossível de ser resumida sem que falte informações ou se torne rasa. Por isso, além das fontes, documentários bem legais estarão na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, curta, mas se gostar mesmo, então dê like tripla. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente aí a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte a Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, nossa viagem continua no próximo episódio. Valeu, falou e fui!